Muito bem. Boa tarde, já boa noite, né? A todas e todos. É uma enorme satisfação poder participar dessa qualificada mesa, desse qualificado painel que reúne duas grandes figuras, duas grandes personalidades de seus respectivos países. O padre Luigi Ciotti, que é fundador padre da Arquidiocese de Turim, fundador do grupo ABEL e da Associação Libera, né, que são entidades muito conhecidas e que realizam enormes esforços na Itália contra o crime organizado. O padre Luigi é uma pessoa reconhecida por seu trabalho abnegado, seu trabalho homérico contra essa chaga que compromete as nossas democracias, e é uma enorme honra recebê-lo nesse seminário, recebê-lo no Brasil, para que ele conte da sua experiência e das lições dessa grande trajetória. Aqui ao meu lado temos também o professor Julio Ortiz. O professor Julio é professor emérito da Universidade Externado da Colômbia, um dos mais destacados constitucionalistas da Colômbia. É um grande jurista, um advogado em exercício e que está nas grandes lutas pela democracia. Não vou cometer nenhuma inconfidência, mas atualmente exerce a elevada função de ser advogado do presidente Gustavo Petro. Então, ele está no fronte da defesa enfim, das prerrogativas constitucionais e da defesa da democracia na Colômbia, e também tem muito a nos contar a respeito do tema do crime organizado na Colômbia. Eu convido, temos aqui também o Tomaso, que é um grande, que trabalha junto com o padre Luigi Ciotti, é um grande amigo do Brasil, uma pessoa muito querida por todos nós, e que, se a gente tiver algum problema aqui de tradução, ele está aqui à nossa disposição, tem um português perfeito. E então, padre Luigi, gostaria de... Começamos com ele? Ah, então tá bom. Então tá bom. Então começamos com o professor Julio Ortiz. Gracias, Rafael, a todos ustedes por la Muito obrigado, presencia. Rafael, a todos vocês por estar presente até essa hora aqui, entrando à noite. Bom, Este seminario para esse nosotros seminário para es de nós muy grande é importancia, muito importante, lo que han reunido pois tem ustedes, reunido Rafael, es de la más alta significación a y pessoas de trascendencia en este y mais otras alta transcendência actividades nessas matérias como las tão que delicadas como forman parte del programa. que formam parte dessa Voy a programação. hablar de Colombia Vou falar da y Colômbia de e la aproximación vou de falar los também da aproximação carteles o de los dos grupos de cartéis ou dos mafias grupos de máfias organizadas organizadas europeas en europeias América Latina. na América Latina. Y debo ocuparme de Colombia. E vou Colombia es un falar da país de un Colômbia. A territorio Colômbia é um país supremamente com um complejo, no solo território por su muito complexo, ubicación não só pela sua eh, localização, en la parte arriba del na Ecuador, parte en América sobre a linha do Central, Equador, e também tener el pelos seus Caribe vizinhos, ter o como gran Caribe avenida y como autopista aquela de grande países avenida e y de pueblos autopista de y países, territorios, de territórios na América tener Central, el ter vecindario de como Venezuela y vizinhos Ecuador, a Venezuela e o y Equador, también el istmo e também de aquele Panamá, istmo do Panamá. nos coloca en una situación Isso nos favorable deixa en numa muchos situação ámbitos favorável globales, a para pesar de todo lo muitas bueno que eso significaría coisas ruins, o apesar do podría bom que significar. isso poderia significar, ou que Colombia también poderia es un significar. territorio Colômbia, além disso, en é um território geografía muito rico na exótica. geografia Nosotros tenemos exótica. tres cordilleras Temos três que cordilheiras salen de los que Andes y se saem dividen. dos Andes e se Los Andes dividem. se dividen en tres Os grandes Andes, a cadenas Cordilheira dos Andes, se con cumbres divide de cinco em mil, três grandes cadeias, cuatro com mil cumes de quinientos metros sobre el nivel del 4.500 mar. sobre o nível do mar. Varias de nuestras Várias montañas das mueren nossas en el Caribe montanhas morrem o no sin Caribe, haberlos
nevados, É possível pero también es posible ver ver el os desierto de la nevados, mas Guajira também você pode y la ver o gran deserto da riqueza amazónica Guajira e a y grande la riqueza oligarquía, amazônica e que es da una região gran do cadena Orinoco de também, ríos que é que uma tienen grande inclusive una cadeia de naturaleza rios que inmensa tem inclusive uma de geografia 50 o en de promedio 1 metro 50, más de mais ou menos hacia arriba del 50, nivel del mar metro Amazonia. a Son unos ríos mais diferentes da região que tienen una amazônica. estructura São rios geográfica muy diferentes, uma diferente. estrutura geográfica. Y aparte de eso, somos un E país en el que hay somos um país onde decenas de temos ciudades dezenas de cidades habitadas por poblaciones vigorosas. que Comienzo por têm hablar de populações Medellín, muito el gran fortes, cartel, vigorosas. hoy el Medellín, municipio por histórico. exemplo, Cali, Cali, capital de otro gran cartel, capital de outro sede grande del cartel cartel também, que é del onde é Valle, de sede Cali, o de los cartel Rodríguez de Orejuela. Vale dos Rodrigues Orejuela. Barranquilla, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Cartagena, Santa Digamos, Marta. no es Bogotá solamente. Não é só Son ciudades Bogotá, vigorosas con são poblaciones cidades muito emprendedoras, vigorosas, com industriosas. populações Y somos un empreendedoras, país mas somos um que país, en el siglo XIX se no século desenvolvió en XIX, guerras civiles. teve muitas guerras García Márquez civis. narra Gabriel Garcia en sus Marques 100 años de soledad, narra em Cem Anos de y quien Solidão, escriba, e el no Coronel não tem padecimiento quem escreva o histórico Coronel, ele del narra esses enfrentamiento entre fatos liberales y históricos conservadores, entre liberais e especialmente conservadores, eh, una pelea entre uma liberales, briga entre ateos, liberais, ateus, radicales o radicais, anticlericales y unos anticlero e conservadores, outros seguidores del conservadores, pensamiento seguidores do de la mayor parte de pensamento los da maioria terratenientes de dos Colombia. Digamos, un fazendeiros país en da el que, Colômbia. a pesar de la Um país, independencia a ainda principios del que siglo a XIX, sua no independência hubo foi no início do un século cambio XIX, não social. teve uma mudança, uma Y revolução terminamos social. las guerras civiles con un tratado de Concluímos as paz guerras en civis un com um buque tratado de a paz las afueras de Ciudad de Panamá, fora da Wisconsin. cidade de Panamá, Claro, eso fue en el no 13 barco, y no ya en navio el 13 y Wisconsin, 14 ya e perdemos desde Panamá. Y 1913 perdemos o Panamá, 1903 perdemos o Panamá, Colombia perdão, entonces es un e territorio Colômbia que é fue um y ha sido muy território que receptivo foi para la violencia interna y para el e teve desconocimiento del muita orden. violência interna e desconhece a Buena parte ordem del pública. discurso de los Boa guerrilleros del siglo parte dos XX discursos colombianos dos que guerrilheiros do todavía século existen XX, que en ainda algunos grupos a subsistem em pesar de alguns los acuerdos grupos, de paz, ainda que era têm se me voy al assinado monte. os acordos de paz, El eles monte es la dizem: cabeza, vou para a montanha, la vou para a selva, floresta, a donde no hay selva, autoridad, onde no não hay existe Estado. autoridade, onde não existe Entonces, Estado. en medio Então, de ese no enfrentamiento meio civil desses que vivimos esses allá en el enfrentamentos siglo XX, que os colombianos florecieron vivenciamos, grupos nos especialmente de séculos izquierda, XX influenciados por surgiram Cuba, grupos de esquerda influenciados por por el Cuba, pensamiento pelo de algunos pensamento de jóvenes alguns chinos jovens y chineses albaneses e também también en ese albaneses momento. também que Claro, tinha, porque claro, Albania después de la porque a Segunda Guerra Albânia Mundial depois da termina siendo Segunda un Guerra país Mundial termina comunista, por ser um país con comunista, cierto rigor en la exigencia com rigor na del pensamiento exigência do hubo pensamento mucha de influencia. jovens e teve muita influência Entonces, durante comunista la segunda pela mitad del Albânia. siglo Então, XX, depois da segunda tuvimos metade un do século XX, pequeño tivemos um periodo de golpe pequeno militar de período cuatro de años, golpe militar acordado de 4 anos, por los conservadores y acordado liberales que buscaban pelos la paz. conservadores e liberais Luego que vino un periodo procuravam a de paz. bloqueo Depois institucional, chegou decíamos Frente um Nacional, período de todo bloqueio dividido por institucional, la mitad de los cargos dividido à públicos, metade, a de los metade dos juzgados, de cargos los tribunales, de públicos, las plazas de tribunais, magistrados, de un os partido juízes, político tudo era a varios metade, a del metade, metade de um partido e a oposición, metade do outro partido cuatro político. conservador, cuatro liberal, 4 anos presidencialismo. de Lo conservador, cierto quatro es que en anos de medio de partidos ese liberais. E, fragor no meio de dessa violencia interna situação colombiana, violenta interna da pues Colômbia, las ciudades fueron creciendo as de una cidades manera continuaram crescendo extraordinaria, de forma muestra extraordinária. ciertamente de Teve metropolización uma de las certa grandes ciudades. Bogotá, metropolização das 11 grandes ciudades, cidades. 11 millones de Bogotá hoje tem habitantes, 11 milhões de habitantes. Cali, Medellín, las que he Cali, mencionado, que já mencionei pobreza, anteriormente, tem pobreza pobreza também. y con grandes E niveles o com profundos niveles de desigualdad. profundos níveis La de oligarquía, los desigualdade. ricos de A Colombia, oligarquia, os ricos da Colômbia, controlaron la mayor parte controlaram de los a medios de maior parte producción dos meios de produção y barrios
centenares de e favelas que nosotros llamamos muitas núcleos favelas alrededor de las ciudades. surgiram no entorno das Mucha cidades. gente emprendedora con una Muitas visión pessoas histórica com de progreso, empreendedorismo, de com uma crecimiento, visão de se vio crescimento, bloqueada completamente ficaram y bloqueadas floreció completamente e de una floresceu, parte la por guerrilla uma parte, a guerrilha profunda que llegó a tener en profunda, determinado que momento cerca de chegou 40.000 até hombres 40 armados mil homens y armados, desde luego la e delincuencia o crime urbana urbano, y no se conocían como e não hoy se conhecia grupos como hoje urbanos de grupos mafiosos, urbanos de de máfias carteles o ou de de cartéis, criminales, lo que hoy sí existe. o que hoje Existen existe. Hoje grandes, existem digamos, conglomerados de grandes delincuentes grupos de que criminosos han crecido que têm en medio de un crescido proceso de no meio paz de um processo de que se paz, pudo culminar, que empezando conseguiu ya atingir la segunda década de na este siglo, segunda década desse gracias a los século, esfuerzos graças aos que se esforços hicieron que foram a partir de la feitos a Constitución del partir da 91, Constituição de que fue un gran cambio 1991, que foi constitucional, uma grande una mudança democracia que de constitucional, cierta uma forma democracia incorporó que, de certa forma, textos incorporou tomados de la Constitución textos da italiana, de la Constituição Constitución italiana, do de la Constitución 1948, da alemana también, del Constituição da Estado Social Alemanha, também do Democrático y Estado Social Constitucional, Democrático e y Constitucional da algunas Alemanha, cláusulas e de de algumas cláusulas de constitucionalismo español y constitucionalismo espanhol. el constitucionalismo E o brasileño y, constitucionalismo brasileiro também em digamos, português. Então, Colombia hizo una gran Colômbia constitución en la combinación estruturou uma de grande estas cuatro constituição, estruturando constituciones essas y desde quatro, luego cinco la experiencia constituições. propia. E, lógico, também El contou a narcotráfico, experiência própria. O hecho desde narcotráfico raíces, enraiza na se Colômbia convierte en e cierta se forma en converte, de un certa ejército maneira, num armado, exército armado, agresivo, que agressivo, terminó siendo que terrorista terminou sendo del peor nivel. terrorista do pior nível. Pablo Escobar logró armar Pablo Escobar varios conseguiu ejércitos estruturar de vários mujeres exércitos de homens suicidas, suicidas, entre outras coisas, que enfrentaron con que bombas, enfrentaram com con bombas, pistolas, con com fusiles, armas, con fuzis, helicópteros helicópteros, al Estado colombiano. enfrentaram ao Era Estado tal la colombiano. riqueza que Era generaba el tão a narcotráfico riqueza que o organizado narcotráfico en gerava, Medellín y organizado en em general Medellín en e sus em geral alrededores, em seus que entornos, tenían la que capacidad tinham a suficiente para capacidade desafiar suficiente para y eventualmente desafiar transformar el e Estado colombiano, transformar o Estado colombiano, precario que siempre luchó por la paz precário que entre sempre liberales y lutou pela paz conservadores, entre liberais e impulsar la conservadores, e modernidad por impulsionar a y se modernidade. pudo hablar en cierta forma de E, un de certa Estado fallido maneira, se falava que gracias a la era um capacidad Estado de Pablo falido, Escobar graças y à del cartel de capacidade de Medellín. Pablo Escobar e do Muchos cartel de creemos que el Medellín. cartel de Muitos Medellín no era acreditamos que o solo cartel de Pablo Escobar. Medellín não era só Pablo Muchos Escobar. creemos que Muitos Pablo Escobar acreditamos era que Pablo el Escobar brazo era o armado braço y el brazo armado e o operativo y, braço operacional digamos, de gestión de del cartel de gestão Medellín. do cartel de Medellín. Como quiera que creemos que el cartel de Medellín era Acreditamos parte de que la o sociedad cartel de tradicional Medellín de era Medellín. parte da sociedade Es muy desafiante tradicional lo de que le digo, Medellín. Minhas pero palavras são muito desafiadoras, sin esa mas sociedad permisiva sem que essa permitía, sociedade que no eran permitia solo los essas 30, questões, 40, 50 não mil, teria surgido o cartel sino de era una Medellín. especie de Eram 30, estructura 40, social de 50 permisión. mil De criminosos igual dentro manera, de uma Cali, sociedade que permitia. Cali sobre el Cali, Pacífico da mesma colombiano, forma, Cali, que está luego Cuba, localizada no Pacífico da al Colômbia, no Mar Ecuador, Pacífico, con mm, la ventaja de tener com los a puertos vantagem de ter os de portos Tumaco y no mar, Buenaventura, Porto de Tumaco puertos e de alta mar, Buenaventura, portos de águas donde llegan profundas, grandes buques onde chegam rumbo grandes a Estados navios Unidos, rumo aos Europa, Estados Unidos e Europa, atravesando el canal, atravessando o Canal de también Panamá. echaron raíces Também los eles se narcotraficantes estabeleceram, os poderosos narcotraficantes del cartel de Cali, poderosos los do Rodríguez cartel de Orejuela, Cali, os que también Rodrigues Orejuela, exportaban que miles de também toneladas de exportavam cocaína milhares de a toneladas Estados de Unidos cocaína a de Estados manera Unidos directa. de forma direta. Hoy quería decirles Hoje, que cuando yo hablo eu del gostaria de Istmo de falar que Panamá, quando eu falo do Istmo de estoy Panamá, diciendo que estou a me diferencia de referindo a que a Brasil, diferença do Sudamérica Brasil, es nossa inmensa. vizinhança é De enorme. Colombia hacia México Colômbia tenemos para México, temos varios países, vários países, muitos países propicios al que estão narcotráfico, propícios ao al narcotráfico, contrabando,
ao contrabando, a tráfico de pessoas. Imagine passando por Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, Salvador, qualquer quantidade de países que servem de base, de rota, onde o narcotráfico colombiano pode se estabelecer. E também no sul, boa parte dos navios que saem do Peru, do Equador e ainda do Chile carregam com migrantes clandestinos ou droga colombiana. Colômbia também produz banana e frutas que vão em navios refrigerados à Polônia e aos portos da Alemanha. Então, esse ambiente geográfico da Colômbia não é de um país com uma geografia que permite o crime, acompanhando com essas vantagens, com vantagens aos criminosos que ficam na Colômbia por essa situação que fornece a estrutura colombiana. Tinha outro cartel da drogas que surgiram nos últimos anos, quando o cartel de Medellín e o cartel de Cali decaem. Então, as Farc, com esse exército, tinha capacidade de enfrentar o exército colombiano e de proteger os narcotraficantes e cobrar impostos, porque as Farc teve uma característica de ser um exército que substituiu ao Estado. Cobrava imposto aos narcotraficantes, um imposto chamava gramaje, porque os aviões aterrissavam na grama, então, para carregar a cocaína. Além disso, era protetor dos camponeses que cultivavam a cocaína, a coca, e também patrocinador dos narcotraficantes que construíam os laboratórios de transformação da coca para a cocaína sobre as árvores, não da área amazônica, mas outras áreas de floresta, aquelas que ficam do lado do Darién panameño. Em esse lugar não existem estradas entre a Colômbia e a América Central, todas são fluviais. E também o Pacífico colombiano, de Panamá até quase Guayaquil, onde não foram dois ou três portos. As outras são populações de afrodescendentes que encontraram nessa parte do território da Colômbia, se refugiaram com um clima favorável para desenvolver sua cultura. Então, as Farc se encarregaram de proteger e hoje ainda existem setores das Farc que eles se chamam a segunda Marquetalia, porque as Farc se fundaram no centro do país, agora são a segunda as Farc, com o nome de, chama-se Iván Mordida, pois eles têm muitos recursos e a droga permite comprar armas de alto calibre, de alto alcance, minas para colocar no território e afetam os camponeses e as crianças. Então, foi feito um tratado de paz ou um acordo especial dentro das Nações Unidas para esse tratado de paz, mas durante muitos anos permaneceu na Colômbia, em diferentes lugares, chamamos uma federação do ELN, que controla os territórios onde existe ouro, petróleo e onde se produz coca e cocaína. O presidente Petro quer um acordo de paz total, quer submeter a todos eles. Esperamos que seja assim, mas dentro da minha opinião é muito difícil, mas ele está querendo fazer isso.
Agora, nesse ambiente geográfico e de cultura e topografia que permite o narcotráfico e o crime, começaram a aparecer entre as pessoas grupos de máfia europeia. São máfias da Albânia. Eu solicitei licença a Rafael para não falar os nomes, um conhecido como Mário e outro conhecido como Suchinche. São albaneses que estão na prisão por narcotráfico que foram capturados no 2023. As suspeitas da Interpol de que existe um frente de avançada para a América Latina dessa máfia albanesa para se apropriar dos mercados de drogas na Colômbia. Outra característica que a Colômbia tem é que na Colômbia existem várias economias subterrâneas que nós falamos, não só o desenvolvimento econômico normal do país, mas existe, e é evidente que existem umas grandes estruturas de lavado de ativos, muitas, todo aquele controle, aquele compliance que as empresas de transporte que têm que fazer, as sociedades anônimas, todas as sociedades e as sociedades financeiras também, existe um profundo esforço de Colômbia, acredito, que foi imposto pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e a OCDE para que possam tentar controlar a lavagem de dinheiro. Mas as máfias estão trabalhando junto com os narcotraficantes colombianos. Estas máfias albanas têm muita experiência para lavar dinheiro sujo através de economias europeias, através dos paraísos fiscais europeus e asiáticos, levam o dinheiro do narcotráfico e também na Rússia. Então, no meio desse grande esforço da Colômbia, para, de certa maneira, já foi feito com o grande poder do narcotráfico das Farc, depois de ter destruído os dois grandes cartéis da história do século XX, el de Medellín e de Cali, subsistem grandes exercícios de lavado de ativos, que têm muita presença os grupos mafiosos, inclusive italianos, Andrangheta, por exemplo, que tem uma longa trajetória na Europa. Lembro em Torino, a Corte de Justiça, onde se fizeram julgamentos antimáfias com vários procuradores e alguns deles foram assassinados. Então, essa máfia italiana está presente na Colômbia também. Boa parte da droga que sai da Colômbia chega a portos da Espanha e Holanda, especialmente, como eu já disse, a cidade de Rotterdam. O fato de que estemos perto do Equador e tem uma economia dolarizada favorece a presença desses grupos de mafiosos. Na Colômbia existe uma estrutura mafiosa local que eu já estava falando, chama-se o Clã do Golfo. São grupos de ex-paramilitares que, talvez eu esqueci de falar, que durante a guerra contra as Farc e contra o narcotráfico das Farc, e contra Pablo Escobar e contra Rodríguez Gacha, outro dos grandes capos do narcotráfico, fundaram grupos de paramilitares que depois, de certa forma, tiveram o suporte do governo de Uribe, que eles estavam encarregados, junto com o exército, junto com a polícia, a aqueles camponeses que
tinham as mesmas ideologias comunistas das Farc e ELN. Esses dois grupos paramilitares também foram desarticulados da política nacional e, em algum momento, o paramilitarismo colombiano controlou a política. Os representantes, senadores, deputados, muitos deles estão na cadeia por participar nos paramilitarismo. E eles foram um grupo de criminosos narcotraficantes chamados o Clã do Golfo, que é uma organização poderosa dedicada ao narcotráfico pela parte do Atlântico. E as Farc, os pequenos redutos que hoje encontramos, controlam a parte da zona do Cauca colombiano para o Pacífico, e a droga deles sai pelo Pacífico. Como eu já disse, exportamos muito bananas e nessas caixas muitos quilos de cocaína saem para outros países. Estamos exportando também cocaína líquida. No Peru se encontraram presença da máfia albaneses. Toneladas de cocaína avaliadas em 77 milhões de dólares a última vez. Existiam outros dois albaneses que também não vou falar o nome, estavam atrás dessa operação de narcotráfico no Equador. Todos sabemos que Albania ha sido Todos desde sabemos que a Albânia, hace varias há corredor várias del décadas, crimen foi o corredor hacia el do Oriente. crime organizado para o El Oriente. gobierno comunista O desapareció, governo comunista pero la corrupción desapareceu, mas a se mantiene. corrupção se mantém. No quería señalar nada más. Eu não queria falar, mas Hay muchos temas sobre existem muitas qué son questões grupos de izquierda hoy que estão los que grupos están de haciendo esquerda que sociedad y estão negocios fazendo sociedade e con las negócios mafias com as máfias europeas en Colombia. europeias na Colômbia. Quizá Talvez esperamos que esse presidente, que de alguma forma seja representado judiciariamente, consiga doblegar nesse propósito de paz total. E você, padre, vai entender que passa por muitos componentes, especialmente humanitários, e tomara que isso seja para o Lo otro bem que da quería Colômbia. señalarles es que se mantienen niveles de pobreza campesina en las que Há erradicar uma los círculos de pobreza droga significa más camponesa e pobreza. erradicar Y os en índices cierta de forma, droga significa mais un pobreza. De algum empoderamiento modo, indeseable há um de los empoderamento soldados, de los militares y indesejável de la policía. dos No militares, dos deseable que así soldados e da sea. polícia. Não Pero nosotros esperamos en que seja Colombia hemos assim, mas logrado na desarrollar, Colômbia nós en cierta conseguimos forma, ahora, después de desenvolver recuperar Álvaro Uribe agora, y depois de de Álvaro superado Uribe e ese depois periodo deste período militarista o de favor del militarismo, militarista, ou un gran voltado para o ejercicio en materia de militarismo, derechos é humanos, um grande de exercício, então, manter os respeto a direitos las humanos, de personas, respeito para as y eso pues pessoas. genera al E isso interior gera, reacciones de la no extrema interior do derecha país, colombiana, que es reações da que hay que extrema-direita reprimir, colombiana. que hay Então, que volver a las eles dizem épocas é preciso en las que el reprimir, é ejército preciso mandaba por voltar àquelas delante épocas em a que o los exército paramilitares mandava y ir hacía adiante com os masacres para paramilitares e poder fazia rehacer los comienzos. massacres para Hoy fíjense que controlar a seguimos situação. fumigantes, E hoje nós destruyendo la precisamos naturaleza, la continuar naturaleza, ah, que sigamos expulsando los campesinos fumigando e que destruindo as florestas, os cultivan la bosques, nós coca y no estamos le damos expulsando os ninguna camponeses oportunidad que cultivam a a las coca e não culturas damos nenhuma indígenas. oportunidade para que eles Somos un possam territorio substituir essas culturas por felizmente outras. ubicados en el Nós planeta, somos um pero território desafortunadamente asediados muito por feliz el com a crimen. natureza do El planeta, mas narcotráfico estamos colombiano aí envolvidos desaparece em tantas situações de como lo crime. conocimos O a finales del siglo narcotráfico XX. colombiano, ele Desaparece como lo desapareceu como a conocíamos gente los conhecia índices. antes, no Las século guerrillas XX. colombianas también As fueron guerrilhas colombianas relativamente também foram erradicadas en unas relativamente localidades
erradicadas em certas modalidades. Eram modalidades de controle territorial armado. Era impossível controlar isso durante muitos anos por parte do Exército, mas agora não. Os paramilitares também estão em processo de deterioração. Hoje, eles perseguem outras coisas e até produzem cocaína e exportam. Então, o crime continua existindo na Colômbia. Há muitas coisas mais, mas não sei se teremos oportunidade de dizer. Eu estive em Torino, na Itália, eu estudei em Torino, junto com personagens interessantes, importantes. Eu aprecio muito a cultura italiana. Eu sou herdeiro da concepção que vocês têm, os italianos, no tratamento com as pessoas, no tratamento aos estudantes, etc. Então, é isso. Muito obrigado, professor Julio Ortiz, pela brilhante Obrigado. exposição, que dá um panorama muito minudente da atual situação da Colômbia. E, desde logo, passo a palavra ao nosso querido padre, por favor. Buonasera a tutti. Boa noite a todos. Io appartengo a due realtà, una si chiama il Eu Gruppo tenho Abele, duas che realidades, uma na qual ho os direitos humanos 60 anni. E Libera, che è un'associazione di temos associazioni dois che possiamo grupos, solo 30 anni. um grupo chamado Il Libera Gruppo que está Abele somente che há io ho 30 cominciato anos quando non e ero sacerdote, ero eu un ragazzo, comecei a trabalhar com isso quando ainda era um proprio garoto, sul problema delle por tossicodipendenze. questão de problema de pessoas que tinham dependência Quindi abbiamo química. cominciato ad E accogliere então le começamos istituzioni a per receber as identificare queste persone. instituições para acolher essas pessoas. Anni dopo, Alguns anos il gruppo depois, che ha o fatto grupo storia, ha que aperto le tinha a sue sua attività, è stato história, modificato una por uma legge, questão de ha prevenção, creato nuovi acabou servizi per le tossicodipendenze, sendo per la beneficiado por uma prevenza, lei que foi feita para ajudar as pessoas inserto com e con i servizi. psicodependência, para trazer algum tipo de Il Gruppo acolhimento. Abele si è occupato anche Esse di grupo tratta, também quindi della é prostituzione responsável di para ragazzi nelle carceri trabalhar com libiche. pessoas que trabalham com prostituições, Anni etc. fa, Alguns anos in atrás, Italia, la na grande strage Itália, di mafia del 1992 começaram a surgir as e grandes del máfias de 92 e também em uccisione del giudice 93, Giovanni Falcone através do trabalho do della juiz moglie Júlio Francisca Lovilla e dei Falcão ragazzi della Polizia di e Stato. também do pessoal da Polícia do Estado. 57 giorni dopo, Depois de alguns anos il giudice depois, Paolo Borsellino, tivemos un o altro juiz agente Paulo della Polizia di Brucelino, que é Stato, um che outro fece agente da questo. Polícia de Estado. Tutto il 1993 in Em Italia, 1993, na Itália, le bombe e l'esplosivo in due chiese di houve Roma, explosivos e poi a bombas em Firenze Roma, e poi a depois Milano. em Florença e depois em Milão. Di fronte a queste stragi ci siamo Diante chiesti dessas se solo situações, un nos foi compito della pedido magistratura, que somente che com solo un o compito della Polizia di trabalho Stato, degli da... organi Era uma investigativi, tarefa de órgãos do fatto, che Estado, stanno de facendo órgãos il loro dovere, investigativos, que faziam a sua e che parte. molti di loro hanno E sacrificato la muitos loro vita per deles questo. sacrificaram, inclusive, as suas E vidas di para fronte a poder quelle cumprir essa tarefa. stragi, E diante dessa ce n'erano stati situação, anche negli anni que já precedenti, tinham acontecido, come inclusive, em anos Silo Sicilia, non anteriores, solo la como, por mafia exemplo, Cosa na Nostra, Sicília, com o surgimento altre da máfia stragi. Cosa Nostra, Ma in quel momento uno si mas naquele chiede che cosa momento si può fare a gente se perguntava o que se decisamente pode fazer decisivamente para È lì melhorar. che nasce E é un'associazione ali di que nasce uma associazioni che associação si chiama Libera. que se chama Libera, Associação Libera, Sono ou decine di Liberta, associazioni perché que ci são siamo detti várias dobbiamo pequenas unire le nostre associações, porque nós forze pensamos, nós per temos que unir os diventare nossos una esforços forza. para que assim nós possamos nos tornar uma força. E quindi associazioni di E tipo então, diverso perché Libera associações de vários tipos, trovate porque a realtà Libera, completamente ela diverse tinha uma realidade totalmente da diferente dall'Azione Cattolica da, Italiana das ai outras movimenti più das larghi. outras Insieme, organizações italianas. Eram ma organizações tanto direita infiltrarsi quanto de esquerda, todas nella juntas, consapevolezza mas che non è solo un com o compito di conhecimento que magistrati, não era apenas di uma forze di tarefa polizia, de magistrados, di de força alcune policial istituzioni, e de algumas ma c'è anche un instituições, compito mas dei sim, cittadini essa era e uma delle tarefa que associazioni, teria que envolver também as dei associações, os movimenti, delle cidadãos, os chiese, movimentos, a in quella che igreja, si chiama la società naquilo que civile. nós chamamos de sociedade civil.
E essa foi o nosso começo e a nossa contribuição. No entanto, foi muito importante. Não podemos esquecer um outro grupo de jovens chamado Falcão que disse que não era possível existir uma batalha solitária diante de um fenômeno que é estruturalmente difundido em todo o mundo. Já naquela época, o Falcone já tinha declarado que esse fenômeno tinha uma dimensão que não era apenas conectada ao nosso país, mas como era a percepção que existia na cabeça de muitos italianos. Então, foi devido a isso que o Giovanni Falcone disse naquela época que havia a necessidade de uma sinergia e de ação comum, mas também uma divisão e também conhecimento. Logo, era importante, e esse foi justamente o nosso desafio. Era preciso ter consciência de que era necessário simplesmente fazer um esforço de consciência por parte dos cidadãos, das pessoas, que pudesse trazer algum tipo de mudança e também gratidão às pessoas que estavam fazendo todo aquele trabalho. E foi ali que nasceu uma associação chamada Libera, ou Liberta, que ela nasceu justamente naquela época, então, que queria trazer para o centro da discussão a responsabilidade. E então, o nosso trabalho era um trabalho, primeiro, de ancoragem, também um trabalho de educação e de trabalho social. Então, nós juntamos tudo isso, fizemos tudo isso acontecer. Então, foi um envolvimento ativo e também consciente dos cidadãos, da associação e dos movimentos. Então, uma necessidade de fazer tudo isso. Então, foi por isso que nós criamos no nosso país uma rede de várias realidades que existiam no nosso país, mas também em cada um dos territórios. Fizemos alguns procedimentos e nos organizamos dentro dessa dimensão, entendendo sempre mais e estendendo nosso raio de ação para que assim nós pudéssemos passar não somente pelo campo cultural, mas também educacional e preventivo. Logo, todo esse envolvimento era para poder criar uma coordenação da realidade, através da realidade social, fazendo esse contraste, esse trabalho junto com a sociedade e também trazer os direitos humanos para que todos pudessem trabalhar juntos. E foi isso que nós fizemos. Uma coisa que aparentemente parece simples, mas no entanto é complexa. Ou seja, juntamos tantas realidades, várias realidades diferentes entre si, mas com um objetivo comum, que era a colaboração, que era a corresponsabilidade com as instituições, com a magistratura e também com a força policial. E aí, mais ou menos, nós começamos tudo isso em 1985. A Libera nasce em 95 para poder juntar todas essas realidades. Não foi algo simples e nem fácil, mas foi fundamental. Foi fundamental. Já em 2014, a Libera, ela goza um status consultivo e daí ela se apresenta diante das Nações Unidas. Mas eu gostaria de dizer mais uma coisa. Em 2000, em Palermo, existiu a convenção. E em Palermo, vocês podem lembrar o juiz Giovanni Falcão, que foi assassinado, e depois também o Paulo Conselino. E foi justamente que em Palermo aconteceu algo muito importante, porque foi justamente em Palermo, conforme muitos de vocês devem lembrar, foi deliberado uma tarefa que tinha 190 estados que assinaram a Convenção de Palermo, que foi trazido pela sociedade organizada, ou seja, 190 estados assinaram. Quando isso foi assinado, então, quando esse documento foi assinado, então todos se sentiram imbuídos pelo espírito de tudo isso. E foi justamente em Palermo que foi trazido à evidência até mesmo o papel da sociedade civil. E isso é tão verdade que, de forma paralela,
na convenção de representantes de vários países que assinaram esse documento em Palermo pela primeira vez, lá em Palermo, já no ano de 2000. Ou seja, na verdade, eles também traziam esse espírito da sociedade civil. E é muito. E por que tudo isso é importante? Bom, hoje à tarde nós ouvimos várias palestras, sobretudo o nosso procurador que falou, que destacaram a necessidade de uma cooperação judicial internacional. A cooperação judicial internacional não é o único meio para poder enfrentar um crime que não conhece fronteiras. E dessa forma, é preciso encontrar uma cooperação. E nós criamos, então, uma cooperação internacional das associações de movimentos em todo o mundo. E aqui nós temos a Libera, que hoje promove 3 redes internacionais, porque ao longo desse ano, desses anos, a experiência que foi madurada na Itália de juntar tantas dessas diferentes realidades, mas sempre com o mesmo objetivo, no sentido de empenho cultural, educativo, social, que é o que nós fazemos, colaborando com as instituições, quando necessário, obviamente. A nossa chamada ALAS, que conta com mais de 65 realidades ativas em 3 países latino-americanos e também na Europa, que é muito importante e fundamental, onde existem mais ou menos 33 associações em 17 países e também na África. Ou seja, o território ele tem que ter uma presença, em qualquer território onde haja uma presença de bandidagem, nasce essa rede. Mas para nós, isso também é como se fosse uma outra dimensão, uma dimensão educativa, cultural, social, que se torna extremamente importante e fundamental. E o que a Associação Libera fez no nosso país? Bom, a primeira coisa que nós fizemos foi recolher 1.000 assinaturas, 1 milhão de assinaturas de cidadãos italianos para uma lei, para criar uma lei. Então, essa lei ela foi construída de baixo para fazer o uso social desse bem. O uso social que era, ao invés de estar exclusivamente na mão dos bandidos ou mafiosos, deve tornar esse poder para os cidadãos, ou seja, é um poder que é reconstituído para o uso social. E essa era a nossa batalha. E por isso conseguimos 1 milhão de assinaturas, esse documento foi levado ao parlamento para ser votado. Então, depois foi preciso construir todo esse percurso. Nesse percurso tivemos alguns bens que foram confiscados, mas havia muita coisa a ser feita. Mas nós tínhamos pelo menos o começo. Eu gostaria, haviam mafiosos que diziam, por exemplo, deixa acontecer, o que já foi, já foi. Em algum momento, tudo isso vai passar. Mas aí, um ano depois, quando foi sancionada a lei, vários bandidos que diziam que não deveriam investir no interior foram interceptados. E então, o que a Libera fez? Bom, com 5 anos, a Libera, na Europa, foi a Bruxelas para poder lutar, porque o Parlamento Europeu lutar para que o Parlamento Europeu votasse uma lei europeia sobre o confisco e uma lei que foi, ou seja, trouxemos essa lei dizendo que os cidadãos fizeram a sua parte de corresponsabilidade, porque isso é uma coisa justa. Ou seja, nós condividimos essa corresponsabilidade. Uma outra coisa também que para nós foi muito importante foi justamente a aproximação com os familiares, sobretudo das vítimas inocentes dessa criminalização. Elas não podiam ser deixadas sozinhas, nós tínhamos que acompanhá-los, segui-los. E até aqui nós também queríamos que houvesse uma jornada na Itália, ou um dia na jornada na Itália, para lembrar de todos os dias de
todas as vítimas de Estado. Porque hoje em dia se lembram dos grandes nomes, e os nomes eles representam justamente o significado do grande valor e da sua importância. Porém, a dor que fica nas famílias, sobretudo quando algum membro familiar é assassinado, essa dor continua ali. E foi justamente por isso que nós buscamos uma forma de lembrar de todos, de lembrar as vítimas que se perderam. Então, a participação como constituição dessa parte civil nesse todo o processo, para não deixar apenas as vítimas, ou seja, também para poder trazer também os magistrados, porque muitos magistrados em processos difíceis, às vezes acabam entrando em processos muito complicados, então muitos deles se sentiram felizes por não terem sido deixados sós. Então, esse trabalho da sociedade civil que reconheceu o trabalho dos tribunais com base nas características que as associações têm e também a presença dos cidadãos para não deixar sós. Então, foi uma constituição feita pela parte civil, o que se torna extremamente importante e fundamental. Para nós, é importante e fundamental também a condição do nosso país. Então, foi por isso que nós construímos o sistema de monitoramento civil, ou seja, momentos de formação para poder acompanhar todo esse processo e, dessa forma, dar uma mão também nessa dimensão e também a esse problema. Uma coisa importante que nós nos perguntamos é que nós começamos também um grande trabalho, uma grande tarefa, que seriam, no caso de garotos menores, pessoas menores de idade. São pessoas que cometeram erros e que devem responder pelos seus erros, mas são crianças, são adolescentes. E então, com o Ministério da Justiça e também com os departamentos o juizado de menores, nós criamos algum tipo de trabalho operacional com a área penal para poder oferecer a esses garotos que devem sim pagar pelos seus crimes na justiça, porém a justiça também tem que ter a sua corresponsabilidade no processo de reconstruir um processo que possa oferecer e também acompanhar, ou seja, oferecer outras oportunidades a esses garotos, para que eles possam ter outras experiências e outras consciências. E essa é uma tarefa que atravessou todo o nosso país, porque foi da Sicília até o norte da Itália, da Calábria até Trentino. Ou seja, com todo esse trabalho e, sobretudo, com os departamentos da área penal, onde foi feito um processo que durou 15 anos, onde os garotos que são filhos de mafiosos e que são chamados pela família, talvez é o pai que está preso e que diz, olha só, manda dizer para o filho que ele tem que, agora você é responsável por levar adiante o papel da nossa família. Mas também é preciso dizer que para outras pessoas, durante esses 15 anos, foi realmente uma questão de conhecer outras experiências e ter outras relações e outros compartilhamentos. E isso foi o que gerou a mudança. Uma outra coisa também que é muito importante que nós estamos fazendo é a revolução. Uma revolução lenta, gradual, que começou com pequenos números, mas que está crescendo de mulheres que se rebelam contra as famílias dos mafiosas, ou seja, elas quebram esse código da máfia que existe. E são mulheres que se rebelam, são mulheres que decidem mudar de vida, mulheres que querem fazer mais, mulheres que nós vemos em todo mundo lutando contra a violência. São mulheres, eu também deveria dizer que na nossa experiência, ao longo desses anos, há muitas mulheres que pediram por uma mão,
uma mão para poder sair desse familiarismo mafioso, sair dessas famílias mafiosas, para que os seus filhos não cresçam nessa subcultura mafiosa, para que eles tenham consciência de que a máfia, ela confisca também a vida das pessoas e a vida dos seus filhos. Existem, então, pessoas que colaboram. Bom, na Itália existe uma lei para os colaboradores e colaboradoras, mas essas mulheres, elas começaram a colaborar porque fazem parte de famílias mafiosas. Então, é preciso encontrar outras modalidades e outras formas de vida. E o que nós estamos fazendo é justamente o que nós estamos querendo fazer com a política, porque o número de mulheres que são rebeladas e que dizem, chega, que querem que seus filhos cresçam num ambiente seguro e diferente, esse número está crescendo cada vez mais. Então, é importante pegar esses sinais. Então, os garotos que estão no juizado de menores, que têm menos de 18 anos, que cometeram crimes, mas que viram que é possível ter uma oportunidade e que viram que é possível haver uma mudança. Então, agora é justamente esse investimento. E agora estamos felizes de ter muitas mulheres. Ou seja, nós fizemos vários empenhos através de pessoas locais que se tornam intermediários, ou seja, pessoas que fazem o que nós chamamos de uso social. Porém, é preciso dizer que nessa dimensão, nós queríamos que alguns bens também pudessem ser usados para a criação de cooperativas, como, por exemplo, os bens de grandes cidades, por exemplo, em regiões como Calábria, Puglia, mas também existem outras organizações criminosas que abriram suas próprias cooperativas e eles trabalham de verdade, eles fazem um trabalho limpo. Na Itália, já é possível comprar no supermercado e também em algumas bodegas esses produtos escrito dizendo liberado pela máfia. Então existe uma espécie de consórcio chamado Liberaterra, ou Terra Livre. O vinho que é produzido, eles produzem vinhos de alta qualidade, porque eles entraram no jogo dos profissionais, trouxeram profissionais para poder fazer o trabalho. Então, é um trabalho muito delicado que precisa dar dignidade às pessoas. Esse tipo de cooperativa não é fácil, porque essas cooperativas são feitas nesses territórios que são expostos. E muitas vezes os mafiosos incendeiam, destroem essas associações ou essas cooperativas. Aí tem que começar tudo do zero, mas no final o bem sempre vence o mal. O número de pessoas que acabam entrando nesse jogo é muito maior e ele está sempre crescendo. Para nós também é muito importante o trabalho que nós fazemos com 45 universidades da Itália. Não são faculdades que fazem cursos de maestria, de mestrado, e buscam fazer uma formação e a formação acaba o elemento da formação acaba se tornando muito importante para a recuperação desses garotos, juntamente com o trabalho que fazemos na escola, porque é ali onde existe a questão da criação do pensamento e onde o jovem se torna protagonista e ator. Então, na Itália, existem vários campos que são abertos para aos jovens, para que assim eles possam fazer experiências em vários territórios, até mesmo naqueles territórios mais difíceis, mais complexos. E hoje nós temos milhares de garotos que participam desses campos, e aí, ao longo desses anos, durante alguns dias, eles têm 5, 6, 7, 8, 10 dias no máximo, onde eles ficam juntos, só que isso acaba se tornando uma experiência, justamente uma experiência em um lugar que antes era difícil. Aí eles fazem as experiências e começam a conhecer a cultura, a comida, a tradição,
começam a escutar as histórias das pessoas que estão empenhadas e que trabalham justamente para poder solucionar esses problemas. Aí nós temos magistrados e também temos familiares das vítimas, pessoas que são envolvidas e empenhadas. Ao longo desses anos, tivemos alguns milhares de garotos que cresceram e que fizeram justamente essa busca. E então, é por isso que é muito importante falar de educação, de formação e de conhecimento. Mas também é muito importante falar de informação. E nós criamos canais de informação, porque a informação, ou ela é livre, ou ela simplesmente não é informação, porque existem alguns estados que condicionam o poder da informação para poder atender seus próprios interesses. O que nós fazemos é justamente abrir o debate. Nós temos também uma revista que se chama A Via Libera, ou A Via Livre, Via Livre. Eu sei que são coisas pequenas, mas de tantas coisinhas pequenas, no final nós acabamos criando uma grande soma. Então, eu falo dessas pequenas experiências que nós queremos levar adiante. E hoje, existe uma experiência na África, também temos experiência na América Latina e também na Europa, que estão perto dos nossos países, mas ainda existe muito a fazer. No entanto, nós abrimos o debate, porque somente com esse poder de consciência e informando de forma correta e criando oportunidade, momentos, que é possível. Agora, é preciso investir nos cidadãos. Nós precisamos nos mover. Nós precisamos ser atores e protagonistas. Muitos dizem que os jovens, pelo menos na Itália, que os jovens são apáticos e distantes, mas isso não é verdade. Os jovens, eles têm apenas necessidade de ter um ponto de referência verdadeiro, coerente, creível. Pessoas que acreditem neles. Eles precisam de serem ouvidos, de serem protagonistas. Nós também, na nossa adolescência, nós tínhamos muitas necessidades, mas eles precisam disso. Eu vejo que quando os garotos têm um ponto de referência de verdade, então eles simplesmente são, eles têm vontade, eles têm desejo. E o Estado, muitas vezes, escolhe, por exemplo, fazer experiências com os bens confiscados. E isso tem grande importância e grande valor. Isso é a Libera, que hoje, em nível internacional, uma associação feita pelos cidadãos. E me dá um grande prazer dizer que, para sustentar tudo isso, sustentamos com força e é sustentado pelo o Papa Francisco. O Papa Francisco apoia isso. A experiência da confisca foi levada até a Argentina, por exemplo. Os magistrados depois foram à Itália para poder ver tudo isso. E é preciso dizer que mesmo no Vaticano, até mesmo no Vaticano, com o Papa Francisco, e seria legal se algum de vocês pudessem ir lá também, no Vaticano foi feito em setembro um grande momento de reflexão sobre, aliás, acontecerá em setembro uma grande reflexão sobre o confiscamento de bens, porque é muito importante subtrair da criminalidade aquilo que é fruto de violência e muitas vezes até de morte de muitas pessoas e restituir ao uso social. E o Papa Francisco também quer que muitos desses bens possam ser possam ser vendidos para poder criar um serviço para as pessoas que vivem em situação de pobreza e de marginalidade. Como nós vimos, por exemplo, na Itália existem muitos bens que foram confiscados e esses bens eles foram passados para pessoas da sociedade e associações empenhadas e também a pontos de referência para servir de referência para outras pessoas. Agora, tem um papel que é a gratidão. Nós temos um protocolo fixo com a Associação Investigativa contra a Máfia do nosso país, com armas da Polícia Federal. A Polícia Federal da Itália destacou a Libera, aliás, destacou uma policial federal para a Libera. Ou seja, nós temos uma colaboração também com a Polícia de Estado. São vários papéis, mas também existe algo que nós possamos fazer juntos. Algo que nós possamos fazer juntos. E é justamente isso. É isso que nós buscamos fazer, ou seja, fazer juntos. Obrigado. Muito obrigado, Padre Tiotti, que é um
testemunho, né, de vida, que dedicou a sua vida a uma causa, essas histórias mobilizam muito, né, e nos tocam profundamente. Então, que bom que existem pessoas como o senhor que lutam por um mundo melhor, por uma sociedade melhor. E eu não posso deixar de abrir para eventuais perguntas. Quem quiser, não sei se Lincoln, enfim, se alguém quer fazer alguma consideração ou não? Estamos... por favor. Já vai levar aí já. Eu queria perguntar para o padre, mas eu posso perguntar em italiano para o padre? Não, pode perguntar em português que já está com bene. Já está com fone de Tranquilo. tradução. A gente viu palestras anteriormente sobre o financiamento dos grupos criminosos, como eles sempre passam pela dependência química. E eu queria saber se o senhor considera que grupos como o do senhor, que tratam da psicodependência, se eles teriam um impacto grande no Brasil nesse sentido. Eu queria saber em que medida você acha que grupos como o do senhor, que tratam da psicodependência, teriam um impacto no Brasil. Teria como se fosse impacto na própria economia dessas organizações criminosas, é isso? Tá. Sei sim. Quelli che Bem, vuoi dire quelli che si occupano você está per falando daqueles que dare se una mano a questi ocupam ragazzi, em dar uma mão para che esses sottrae garotos, quindi le persone que al mercato della subtraem, droga, in questo que senso. levam as pessoas para o mercado da droga, é isso? Que cooptam pessoas para o mercado da droga? Prima della Bom, nascita di Libera, primeiro, antes do nascimento da che Libera, nasce con le stragi que che voi nasce ricordate, justamente no? com aquele histórico que eu contei, Io ho avuto molti problemi con i eu tive narcotrafficanti muitos problemas com os perché narcotraficantes, avevamo porque creato in nós Italia criamos na un Itália coordinamento uma delle realtà coordenação impegnate da realidade nell'accoglienza e empenhada em nell'accompagnamento, acolher nel e sostegno também em delle famiglie e acompanhar e anche dei também em minori, sustentar as famílias, no? mas também os garotos. E quando questo elemento Então, disturbava esse fortemente le elemento era algo organizzazioni. que era muito ruim Infatti, para as ci organizações hanno associato criminosas, não é? altri Porque paesi. eles E noi afetavam non os dovremmo interesses tenere deles, mente mas a nós tutto não questo, temos que nos preocupar no? com isso. Não. Certamente. É Il claro problema però, que o problema, no i problemi entanto, sono due. os problemas são Il dois, na primo verdade. problema O primeiro problema è che nel mio é que paese, no meu país, che amo, que eu amo, però bisogna anche dire le cose che non mas vanno é bene. preciso dizer as coisas que não Anni funcionam. fa, sul tema della droga, Há alguns anos, a questão semplifica, das delle drogas, dipendenze, ou seja, da si è dependência fatto química, per para ser 10 mais simples, anni prevenzione durante nelle 10 anos scuole, foi feito o trabalho de prevenção nas escolas, informatizzazione, intervenção nas accoglienza, si è associações, fatto un também sacco di serviço de cose. acolhimento, ou seja, foi feito um monte de Poi, coisa. Mas aí depois, ora che ci agora, sono più sostanze di que prima, existem muito mais in substâncias do que Italia, in Europa ci antes, sono na più Itália e na droghe Europa chimiche existem mais chimiche de e 1000 sintetiche. drogas químicas e La sintéticas. cocaina alla A grande, e cocaína, qui ci sono para dei para testimoni tudo quanto é lado. che ci vivono dentro São, alla dimensione ou seja, internazionale. há uma dimensão muito Ecco, grande. l'eroina se n'è mai andata dal A nostro heroína paese, já não tem no? mais no nosso Si è país, aggiunta já não la tem tanto dimensione del consumo, só crack, que agora della tem outra droga, dimensão, que é o per poco, crack, que per você pochissimo pode sulle piazze del comprar nostro por paese. preço bem baixo, Ma por dall'altra pouco dinheiro. parte, Por outro lado, purtroppo si è andato verso la infelizmente, normalizzazione
houve uma espécie de normalização. O problema da presença, da dependência, acabou se tornando um dos grandes problemas, só que se tornou normal no meu país. Já não existe prevenção. Já não existe a informação correta, que é necessária em relação a esse problema e também em relação ao mundo dos jovens, mas não somente em relação aos jovens. O problema é justamente de se perguntar como é possível que aumente a necessidade de cada vez mais aumentar o pedido por mais substâncias, ou seja, aumentou o número de pessoas que acabam cometendo erros e acabam entrando no mundo das drogas sintéticas ou da cocaína ou da heroína com crack e tantas outras substâncias químicas. O problema é justamente se perguntar como que o número de pessoas que buscam algum tipo de mediação através da substância está aumentando cada vez mais. Esse é um problema que eu devo me perguntar. O que nós devemos fazer para poder dar a mão às pessoas, para que elas possam encontrar um jeito de um significado e não simplesmente procurar alguma espécie de via de fuga, consumo, ou seja, e assim que nós vemos esse jogo no nosso país, não? Onde tem pessoas que acabam destruindo as suas vidas quando são jovens demais. Agora, o problema é que nós temos que nos perguntar o que nós vamos fazer por essas pessoas. Eu falo de jovem, claro, mas para que essas pessoas não possam ir buscar esse tipo de substância. Essa é a pergunta. Mais alguma pergunta? Queria agregar uma parte pequena. Aqui. La lucha colombiana contra A luta la colombiana, corrupción y el o combate enriquecimiento contra a produção e o enriquecimento ilícito daqueles que vendem a droga, a cocaína. ahora también con las drogas Agora, com as sintéticas, drogas sintéticas, também acontece isso, uma situação pasa muito por muchas complexa. otras Passa operaciones. por muitas outras Tenemos operações. leyes Temos de leis extinción del dominio que é radicales, de extinção de domínio muito radicais, agresivas con los profundamente agressivas contra os y los narcotraficantes grupos e os mafiosos. grupos de máfia. El problema no es tanto Agora, o la ley, problema sino não é a saber nossa lei, mas al convencer aparato de justicia de hacer o aparelho cambios da en las justiça leyes. para que essa extinção de Son domínio procesos seja judiciales, rápida. judicializados, con decenas São de abogados muy bien pagados, etcétera. programas que Donde são todos los judicializados esfuerzos com muitos advogados, onde todos os expropiar esforços y jurídicos restringir, para tirar, valga la expresión, el dominio de los tirar esse domínio, a narcotraficantes perda de es domínio muy lento, pelos muy narcotraficantes é muy muito difícil, casi que lento e é un fracaso. difícil e quase Son poderia leyes dizer antiguas, que é radicales, que fracasso. São el mando leis de la judicatura importantes, se mas na mão da justiça essas hay leis ficam generaciones adormecidas. de vacas que han tenido varios nietos Há, que por eran exemplo, de propiedad de los narcotraficantes gado que era y siguen propriedade permaneciendo do en estado narcotráficos de e já latencia tiveram muitas previendo crias ese essas dominio vacas e ainda não a los conseguiu o terratenientes Estado ter uma perda a para favor do poder Estado. crear E lugares para, de com esse acogida dinheiro, poder criar y sin lugares de embargo acolhida e que la sirva extinción como del dominio. exemplo Hemos essa visto perda do cómo domínio armas, para aeronaves, desestimular lápices, o todos esos narcotráfico. vehículos Todos os veículos, pero la carros de riqueza que produce luxo, el narcotráfico todos helicópteros, los tudo días. isso já Y de capturamos, cierta mas forma essa la riqueza que o incapacidad de los narcotráfico jueces produz e a para realizar falta por de fuerza capacidade dos la presencia de juízes para abogados poder de una mala eh, calidad hace que no sea ganhar a esses grandes prolífero. advogados e essas leis. Ahora, para poder acordar con las Então, FARC, para a poder través de chegar a movimientos coordinados, acordo com as Farc, se hizo un acuerdo de paz se fez um acordo de donde se paz, habló de entrega de tierras, de onde escuelas, foram de educación, entregues terras, y eso digamos escolas, mas es una isso parte de los ficou esfuerzos parado. que está haciendo el Muitos dos presidente Petro esforços que o en presidente Colombia es Petro tratar de está revitalizar realizando, ele está el tentando cumplimiento de los acuerdos de paz cumprir esses para que los acordos de paz exguerrilleros para que aqueles dedicados al ex-guerrilheiros que cultivo y estavam a la protección del dedicados narcotráfico a, encuentren a escenarios propicios cultivar e para que proteger o sigan narcotráfico, eles encontrem um lugar atendiendo. apropriado El para que gobierno eles possam anterior, el subsistir. de O Iván governo Duque, anterior do presidente descuidó el Duque, cumplimiento de los acuerdos y hoy se ele está não hablando cumpriu com os de paz, acordos, mas de hoje estamos falando revivir de esos acuerdos y reviver de tal os manera que se acordos acuda
de forma que as Nações Unidas possam exigir ao Estado colombiano que esses acordos sejam cumpridos. O presidente Petro disse: o Estado colombiano não está cumprindo os acordos. Mas eu falei: mas você é o Estado? Não, ele disse que não. O Estado são os juízes, a polícia e a Corte Constitucional, a Corte Suprema. Tem colocado muitos obstáculos para cumprir com esses acordos de paz, que trazem muitos elementos que você tinha mencionado para reincorporar os jovens à sociedade, de um crescimento acadêmico, profissional, de trabalho. O esforço que a Colômbia fez para eliminar o grande poder do narcotráfico não é só negociar a paz, mas encontrar recursos e instrumentos. Mas aqui, talvez, acredito que na Itália também acontece a mesma coisa, que é a falta, esse conformismo institucional e o abandono da responsabilidade por parte do Estado. Eu gostei muito de escutar do seu trabalho e seu confrontamento valoroso para poder solucionar a dificuldade dos jovens e das mulheres. Eu gostei muito e parabenizo sua atitude. Nós sabemos que ninguém gosta de revelar e delatar as pessoas. Muito obrigado pelo seu trabalho. Muito obrigado pela presença de todos. Então, declaro encerrado esse painel.